Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Forja. Quem fala com vocês é Bruno Nascimento, criador deste canal que tem o único e exclusivo objetivo de abençoá-lo e transformar a sua vida através da sabedoria milenar. Hoje vamos dar início a um programa muito especial nesse canal, que é unir a sabedoria milenar com alguns livros que fizeram parte desse meu processo de transformação pessoal. E acredito que esses dois unidos também vai fazer muito bem e ajudá-lo a transformar a sua vida. Então, vamos começar, mas antes disso, quero ler o Salmos 1 para basilar toda a estrutura que vamos fazer hoje a nível de conhecimento. Se puderem me acompanhar, por gentileza, Salmo 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Palavra de Deus, senhores. Vamos dar início então à nossa aula e o que você tem que entender. O nosso livro, nós vamos utilizar, na verdade, 3 livros. Só que nós vamos começar agora a primeira parte com O Homem Mais Rico da Babilônia. Senhores, um livro fininho, pequeno. Vocês conseguem ler ele tranquilamente, se a pessoa pegar ali com força mesmo para ler, no máximo uma semana até terminado. Aí tem o Tim Harvey Eker, Segredos da Mente Milionária. No Brasil é uma cor diferente a capa do livro. Livro espetacular também, que você vai entender não só o valor do dinheiro, mas como as pessoas de mente milionária pensam. Esse vai ficar com a segunda criação de vídeos que eu vou fazer para vocês. E aqui a Psicologia do Dinheiro, que também no Brasil é uma capa diferente. E no Brasil, se eu não me engano, o nome também é diferente, mas é Morgan Housel. Nós também vamos nos aprofundar nesse livro, que ele vai explicar para nós a importância do dinheiro. Você vai entender a real importância. O dinheiro, basicamente, senhores, o Morgan Housel vai falando nesse livro, que o bem mais precioso que ele pode comprar é o tempo. E com o tempo você vai comprar todas as outras coisas que são importantes na nossa vida. Então, vamos para o nosso ensinamento. Vamos então dar início à nossa reflexão sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Peço para vocês, vou deixar o link na descrição do vídeo, comprem um livro, porque realmente foi um livro muito interessante, embora ele seja um livro curto, me tirou vários insights, fez eu mudar a minha perspectiva sobre várias coisas sobre dinheiro e acredito que vai lhe ajudar muito também. Antes de darmos início, propriamente dito, ao livro, o autor do livro dá 4 conselhos sobre dinheiro. O primeiro deles, ele fala: o dinheiro é o meio através do qual se avalia o sucesso na vida. Senhores, para Deus não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, mas para o ser humano, 99% das pessoas vão avaliar você pelo que você tem ou pelo que você conquistou através do dinheiro, o nível de riqueza que você tem. O mais importante que você tem que entender sobre o dinheiro é que você consegue comprar tempo com ele. E comprando tempo, você pode se dedicar mais a Deus, você pode se dedicar mais às pessoas, à sua família e ao teu autoconhecimento, ou seja, melhorar como pessoa. A segunda dica que ele dá: com o dinheiro é possível desfrutar do melhor que o mundo tem para nos oferecer. Ou seja, aqui ele está falando de um meio material, e eu avanço isso para um meio espiritual, intelectual também. Porque se você for pensar em adquirir dinheiro para desfrutar na vida por bens materiais ou meios carnais, a chance de você perder esse dinheiro novamente é muito grande, e a Bíblia é muito enfática nisso. Tudo que você se dá demais a isso, não coloca limites, isso se torna um vício. E tornando-se um vício, a chance de você gerar a ruína na sua vida é muito grande. Então se atente-se a isso. A terceira dica que ele dá:
o dinheiro torna-se abundante para todos quantos compreendem as leis simples que regem a sua aquisição. Senhores, como tudo na vida, para você adquirir dinheiro, existem certas regras que você tem que cumprir. Há uma frase muito interessante que eu levo para a minha vida, é que o dinheiro não aceita desaforo. Se você trata ele de maneira inadequada, ele vai fugir da sua vida. E a dica quarta, ele fala, atualmente o dinheiro é regido pelas mesmas leis que se controlavam quando, há 6.000 anos, nas ruas da Babilônia estavam apinhadas de homens prósperos. Ou seja, as mesmas leis que aqueles homens cumpriam há 6.000 anos atrás, é as mesmas no dia de hoje. Só mudou a cor do papel, mas as regras são as mesmas. E vocês vão verem no decorrer dos nossos vídeos que realmente, para você realmente adquirir prosperidade, basta cumprir essas leis que a sua vida vai se tornar próspera e abundante. Então, vamos dar início ao nosso vídeo. O livro vai se iniciar basicamente com dois personagens, Balsir, que é o construtor de carruagens, e o músico Cobb, que é o seu grande amigo de infância. E o primeiro capítulo vai se limitar a esses dois personagens. E é interessante que o livro é em forma de história e conta a história desses dois personagens na antiga Babilônia. E a primeira reflexão que eu tiro do livro é que o Balsir, naquela frustração da vida dele, ele se deparando sem dinheiro, ele parou para refletir, senhores. Infelizmente, hoje, com a correria do dia a dia, seja através do nosso trabalho, depois muitas pessoas saem do trabalho e vai ali para a casa de um amigo, se divertir, ou para a casa de um vizinho, e a gente não tira um tempo do nosso dia a dia para refletir. Olhem comigo o que Balsir acontece com ele no livro. Balsir estava completamente desolado, sentado no muro baixo que rodeava sua propriedade. Contemplava com tristeza a habitação modesta e a oficina aberta, no interior da qual avistava-se uma carruagem ainda por concluir. Ele refletia sobre como poderia ele, morando num local de tanta prosperidade e trabalhando tanto, não possuía dinheiro suficiente nem para suas necessidades básicas. E aqui fica claro para nós que o desenrolar da história começa com um ato de reflexão. E nós temos que se atentar muito a isso. Nós não podemos entrar na correria do dia a dia e não tirar esse tempo para refletir. Será que os caminhos que eu estou seguindo realmente estão me levando a uma vida próspera? Será que esses caminhos que eu estou seguindo está agradando a Deus? Será que o caminho que eu estou seguindo está sendo um bom exemplo para os meus filhos? Então, essa reflexão diária é muito interessante para que nós alinhamos os nossos propósitos de vida. E Provérbios 4:26 vai falar: considere a vereda que seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Ou seja, a palavra do Senhor é muito enfática. Considere os caminhos que seus pés estão seguindo e reajuste se necessário e siga neles firme e forte. Gálatas 6:4 vai falar: cada um examine os próprios atos, então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Senhores, aqui então fica muito claro que o primeiro insight que nós tiramos desse livro é muito precioso. Nós temos que tirar um tempo, reservar um tempo no nosso dia a dia para fazermos um ato de reflexão. Se realmente o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia está alinhado, está de acordo com o que nós queremos para o nosso futuro. Vamos agora ao segundo insight desse livro e espero que você esteja gostando desse conteúdo. Deixa seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas e edificadas com esse vídeo. O segundo insight trata-se da ansiedade, senhores. A falta de dinheiro causa ansiedade. Quem nunca ficou ansioso ali, provavelmente ali com um boleto para pagar, uma conta de luz, um gás que está faltando, está terminando em casa e você não tinha o dinheiro suficiente para suprir essa demanda.
Muitas vezes você perdeu o sono durante a madrugada e mesmo ficando sem dormir, isto não resolveu o seu problema. Aqui no livro vai falar que Balsir estava demasiado absorto, ou seja, ansioso, temeroso no seu problema para ouvir e para prestar atenção. O que nós tiramos daqui? A falta de dinheiro, além de gerar ansiedade, essa ansiedade ela é ladra de tempo, ladra da sua atenção. Você não consegue ouvir e nem prestar atenção no que está à sua volta e muitas das vezes é possível resolver o seu problema, mas essa ansiedade faz com que você se torne cego. Sim, senhores, infelizmente a ansiedade acaba nos tornando cego. E Filipenses 4:6 vai falar para nós: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. O que isso quer dizer, senhores? Toda vez que vocês tiverem um problema, vá ao Senhor dos Senhores, reze, coloque-se de joelho e apresente a Deus essa situação que você está pensando, e nesse ato de meditação, com certeza Deus dará uma resposta para você, e você pensando com mais calma também, com certeza surgirá uma forma mais adequada de você resolver esse problema. Cristo é muito enfático em sua palavra lá em Mateus 6, ele fala que mesmo que você gaste um tempo ali se preocupando com este problema, isso não vai fazer com que você resolva esse problema. Então aqui o ensinamento que nós temos no segundo insight do livro é que você tem que ter uma reserva de emergência para que a ansiedade não recaia sobre você. E essa ansiedade é uma ladra de tempo que, por consequência, vai interferir diretamente no quê? No seu propósito, senhores. Porque o inimigo se utiliza dessa ansiedade para roubar seu tempo, confundir a tua mente e assim automaticamente ele rouba tempo, ele vai ganhando almas. E você não pode deixar que o inimigo roube tempo de você e que você não cumpra o seu propósito, perfeito? Agora, senhores, vamos entrar no terceiro insight deste livro. E agora vai entrar o segundo personagem, que é o Cobb, o melhor amigo de Balsir. E Cobb chega a ele e cumprimenta, pergunta por que Balsir está ali sentado naquele muro, diante do sol, ele está suando e com aquele ar de reflexão. E Cobb pede-lhe um dinheiro emprestado para que Cobb possa ir até os muros da Babilônia, onde fica o Palácio Real, para que ele possa tocar música e também ganhar dinheiro. Entretanto, Balsir vai responder a ele: me acompanhem por gentileza. Ninguém empresta o único dinheiro que possui, nem mesmo ao melhor amigo. Ou seja, Balsir estava numa situação tão complicada que ele não conseguia emprestar míseras moedas ao seu melhor amigo. E também tiramos um ensinamento muito precioso daqui, que eu já comentei em outros vídeos. Se você não viu, peço para que veja os vídeos anteriores. Aqui Balsir fala: ninguém empresta o único dinheiro que possui, nem mesmo ao melhor amigo. E, senhores, eu falei sobre isso no vídeo anterior em relação a advertências contra o fiador. Exatamente, advertências contra o fiador. Você não pode deixar a sua família desamparada, socorrer um amigo seu, por exemplo, de modo que isso vai deixar a sua família em prejuízo. Claro que nós cristãos estamos sempre sendo levados a ajudar o próximo, recorrer ao próximo, mas isso sempre na medida da prudência. E Provérbios 22, 26 vai falar para nós: não seja como aqueles que, com um aperto de mão, se empenham com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Por quê? Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Ou seja, senhores, você tem que se comprometer quando ajudar alguém, para ajudar alguém, quando você tem realmente capacidades para ajudar essa pessoa. Não tirar da sua própria boca para dar para os outros. Lembrando que lá na palavra de Deus fala: aquele que não cuida da sua família
é pior do que infiel e negou a própria fé. Então, muita atenção a isso. E este é o terceiro ensinamento que fica para vocês. Vamos agora ao quarto insight do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Lembrando que isso são insights apenas do capítulo 1. Eu até esqueci de falar para vocês. O capítulo 1 é O Homem que Desejava Ouro. Então, eu vou dar 15 insights. E esses 15 insights é só do primeiro capítulo. E olha, para vocês terem ideia da riqueza desse livro, o primeiro capítulo tem 3 folhas, senhores. Essas 3 folhas é o primeiro capítulo e só daqui eu tirei 15 insights. Vamos ao quarto. O Despertar de Balsir. Balsir teve um sonho, senhores. E o que foi esse sonho? Balsir sonha. Havia moedas de prata em que comprava finos presentes para minha esposa, e o que mais desejava para mim próprio. Havia moedas de ouro que me tranquilizavam quanto ao futuro, e que retiravam o receio de gastar moedas de prata a meu bel prazer. Então aqui, senhores, fica muito claro que o Balsir ele tem esse sonho, e esse vai ser o primeiro despertar de Balsir. Muitas vezes tem que acontecer uma coisa ruim, algo que nós não queiramos na nossa vida, mas esta situação ruim vai nos despertar para algo muito maior, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive que passar por uma situação muito ruim aqui em Portugal, perder basicamente todo o meu dinheiro. Infelizmente, por 3 vezes a minha geladeira ficou vazia aqui em Portugal, e muitas vezes o que acontece? Eu recebo muitos comentários de amiga ali por WhatsApp, por Instagram. Ah, você tá rico aí na Europa, não sei o que, você tá ganhando em euro. Meu amigo, se eles soubessem o que eu passei aqui, olha, não tá contado na história, mas olha, o testemunho é forte. Mas, para a honra e glória de Deus, tudo isso foi para amadurecer e para crescimento. E em Jó 33, de 15 a 18, vai falar para nós: eu sonho em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e dormem na cama, ele lhe abre os ouvidos. Ou seja, quem abre os ouvidos? Deus. Nosso Senhor Salvador abre nossos ouvidos e os atemoriza com advertências. Senhores, advertências para o seu bem, para você acordar para a vida. Para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar-lhe da cova a alma e a vida da espada. Senhores, quantas vezes em sonho Deus nos mostra tanto coisas que nós devemos fazer, mas também coisas que temos que deixar de fazer. Ou seja, é mais uma vez aqui durante esse sonho, desperta uma reflexão em Balsir, e através dessa reflexão ele vê que aquela vida que ele está levando está incomodando ele, não está deixando ele satisfeito e orgulhoso do caminho que ele está levando para a sua vida. Então ele tem esse sonho que desperta para algo, uma realidade que ele queria, mas que hoje não faz parte da vida dele. E algo interessante aqui que eu vou falar para vocês, ele fala que havia moedas de ouro que me tranquilizavam quanto ao futuro. O que são essas moedas de ouro no nosso dia a dia? Lembrando que ele fala das moedas de ouro e as moedas de prata. No mundo antigo, as moedas de ouro, claro, valiam mais, é questão de lógica, até hoje o ouro vale mais do que a prata, mas essas moedas de ouro simbolizam a reserva de emergência que temos que ter para uma eventualidade, como por exemplo uma pandemia que aconteceu recentemente. Se você tem moedas de ouro, uma reserva de emergência, você não vai ficar tão atemorizado com as diversidades que vêm sobre sua vida. E as moedas de prata se destinam ao dinheiro que você vai usar para suprir as suas necessidades do dia a dia, comprar as suas coisas de casa, se aperfeiçoar, comprar cursos para você se aperfeiçoar, comprar roupas e comida para você e para a sua família. E continuando, esse sonho em Balsir desperta um sentimento de revolta. E aqui é o grande despertar dele, onde ele se sente incomodado e realmente quer mudar de vida. Ele fala: acordei e me lembrei, e não tinha onde cair morto. Apoderou-se de mim um sentimento de revolta. E é isso que vocês têm que ter, senhores. Se vocês não estão satisfeitos com a vida de vocês hoje, seja financeiramente, intelectualmente e espiritualmente, que é o principal, é o que rege todo o resto,
tem que criar em você um sentimento de revolta. Não uma revolta que você vai sair que nem maluco, mas uma revolta que você vai buscar um ato que vai resolver esse problema, entendeu? E o que aconteceu com o Balsir? Com esse sentimento de revolta, ele entendeu que não tinha onde cair morto, ele trabalhava longas horas de trabalho, mas sem ter um resultado efetivo, seja a nível financeiro ou a nível de qualidade para a vida dele. Ele também fala ali no livro que ele ganhou muito dinheiro nos últimos anos, não só ele, mas até mesmo Cobb, nessa reflexão de ambos. Eles ganharam muito dinheiro, só que eles não viam as alegrias advindas dessa riqueza que eles conseguiram ganhar. Ou seja, isso se chama má gestão do dinheiro. Eles conseguiam, tinham uma entrada de dinheiro, mas eles não conseguiam de modo a retrair esse dinheiro para eles. Ou seja, eles não sabiam as leis que regem o dinheiro. E o quarto ponto que eles se tomam conta, ele não conseguia emprestar uma quantidade mínima ao seu melhor amigo. E isso deixou ele muito envergonhado. Lucas 15, de 17 a 18, vai falar para nós. Caindo em si, disse-lhe: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado de seu filho, mas trate-me como um de seus servos. Aqui, senhores, é uma passagem muito famosa e a que eu mais adoro da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. Ele pede a herança do pai adiantado para gastar de uma maneira desregrada. E depois, ao passar um período, veio uma grande calamidade sobre a terra. E esse jovem, depois de gastar seu dinheiro com prazeres da vida, viu-se sem dinheiro algum. E o que aconteceu? Esse menino, sendo judeu, ele foi obrigado a trabalhar com porcos. E ele estava passando tanta fome que ele sentiu vontade de comer a lavagem dos porcos, a comida dos porcos. Olha a situação que esse jovem se colocou. E ele, num ato de reflexão, ele falou: putz, quantos dos empregados de meu pai têm comida com fartura em casa? Levantar-me-ei e irei a meu pai e pedirei desculpas para ele. Então é isso que nós temos que ter com reflexão. Senhores, e o que vocês têm que compreender é que Deus, ele é misericordioso, ele corrige como um bom pai corrige seu filho, mas ele é amoroso e misericordioso para não só salvar você para a vida eterna, perdoando os seus pecados e te ascender à vida eterna, mas também para te transformar a sua vida aqui na terra e você ter uma vida próspera, uma vida épica e a ponto de ajudar outras pessoas. Agora, o ponto de reflexão número 5. Como você lida com o dinheiro serve de exemplo também para os seus filhos, senhores. Isso é muito importante. E o que Balsir vai falar ali no livro? Ele fala: olha também os nossos filhos, não estarão eles a seguir o mesmo caminho dos pais? Senhores, já é comprovado cientificamente que as crianças desde pequenas elas já vão aprendendo conforme os hábitos dos pais. Ou seja, basicamente, se você é um gastador, a probabilidade do seu filho ver o dinheiro ligado a bens de curto prazo, para sanar necessidades de curto prazo, é muito séria. E se você é um pai que passa exemplos onde a criança deve poupar dinheiro, então a criança vai seguir esse exemplo. E isso vai reverberar durante a vida toda desta criança. Inclusive, convido a vocês pesquisarem na internet o teste que eles fizeram do marshmallow, que é a diária, eles colocavam as crianças na sala, e se a criança não comesse aquele marshmallow, ela teria direito a 2 marshmallows, uma recompensa em dobro. As crianças que souberam esperar e não se deram aquela necessidade ali, ao impulso imediato, ao longo da vida eles acompanharam as crianças, tanto as que conseguiram resistir e as que não conseguiram. Essas que conseguiram tiveram uma vida muito mais próspera, não só em relação a dinheiro, mas também no âmbito profissional. E Provérbios 22:6 vai falar para nós: instrua a criança no caminho em que deve seguir, e mesmo ao passar dos anos não se desviará dele. Então, senhores, nós temos plena responsabilidade de educar, instruir os nossos filhos para que eles tenham uma vida abundante, uma vida
próspera. Já no Insight 6, senhores, vamos verificar que Balsir, ele para e analisa o que levou ele a estar nessa situação que ele se encontra atualmente, é que ele nunca tinha parado para pensar sobre isso. E falamos anteriormente da importância da reflexão. E no livro está: há tantos anos que durante nossa amizade é a primeira vez que ouço falar assim, Balsir. Cobb fala para ele. E daí Balsir responde ele: isso porque na verdade nunca tinha pensado assim. Ou seja, ele nunca tinha parado para refletir sobre a vida dele, quais eram os objetivos que ele queria ao longo da sua vida. E isso fez com que ele entrasse no que falamos da rotina, do dia a dia de uma forma automática, sem pensar na vida a longo prazo. E isso nos leva a ter um pensamento muito imediatista. Tudo que nós ganhamos basicamente serve para suprir necessidades nossas do dia a dia e não pensamos, infelizmente, a longo prazo. Lamentações 3:40 vai falar para nós: examinemo-nos e ponhamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. E aqui eu quero dizer algo muito importante: coloque em prática todos os dias a reflexão, principalmente a oração, pois Deus ele tem a capacidade de capacitarmos, de dar a experiência necessária para nós sabermos discernir os nossos caminhos e tomar decisões mais corretas e adequadas para o nosso futuro. O Insight 7, senhores, vai falar: esteja disposto a mudar. Não adianta nada você saber de algo que você precisa mudar, mas não está disposto a mudar, não colocar em prática algo efetivo que realmente vai gerar uma mudança na sua vida. E Balsir vai falar no livro: estou disposto a trabalhar com todo afinco e com toda a minha perícia das mãos, com toda a argúcia da minha mente, mas quero que o meu trabalho seja recompensado com a abundância. Ou seja, ele tomou uma decisão, ele decidiu mudar daquele dia em diante. E é o que você tem que fazer na sua vida. Se você não está satisfeito no âmbito financeiro, você tem que colocar em prática ferramentas que de agora em diante, a sua vida financeira vai mudar. Se você quer evoluir a um nível intelectual, você tem que colocar medidas que a sua vida intelectual vai melhorar daquele dia em diante. Vou começar a comprar livros, vou começar a assistir podcast que fala sobre o assunto que eu quero me especializar, e logo a partir disso você vai evoluindo, é uma escada. Depois você vai comprar cursos, você vai a mentorias, mas tudo começa com pequenos passos. Romanos 12:2 vai nos falar: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não se amoldem ao mundo, mas transformem, renovem a sua mente. Lembre-se, senhores, nunca é tarde para mudar. Eu vi uma história de um senhor de 55, 56 anos, que ele andava todos os dias 50 quilômetros, trabalhava como pedreiro, se eu não me engano, e todos os dias ele ia para a faculdade e se formou em Direito com 50 e poucos anos de vida. Então, nunca é tarde para quem realmente quer mudar. Vamos agora, senhores, ao Insight 8. Espero que estejam gostando desse vídeo. Novamente, peço por gentileza, se realmente esse vídeo está servindo para edificar a sua vida, curte, compartilha, comenta, mande para o máximo de amigos possíveis para que eles também possam ser edificados com esse vídeo. E o Insight 8, a falta de dinheiro atrapalha não apenas nas coisas básicas, ou seja, como nós vimos lá, a questão da ansiedade, nas coisas do dia a dia, mas também atrapalha na sua performance do trabalho. Balsir vai falar: muitas vezes tenho de fazer das tripas coração, para que minha família não passe fome. Na verdade, quem vai falar aqui é o Cobb. Ele vai falar em relação a um instrumento musical que ele queria comprar, mas por esta falta de dinheiro ele não consegue adquirir esse equipamento. Muitas vezes tenho de fazer das tripas coração, para que minha família não passe fome.
Além disso, há muito tempo que alimento o desejo de adquirir uma lira suficientemente grande para me permitir tocar os acordes que povoam a minha imaginação. E ele fala depois que essa lira proporcionaria ele estar diante do palácio, inclusive tocando para o rei. Mas, infelizmente, como ele fala muito bem ali, ele muitas vezes tem que cuidar para a família dele não passar fome. Então, quem dirá ele aperfeiçoar, comprar uma lira melhor para melhorar o serviço dele e, quem sabe, ganhar mais dinheiro com isso. Então, vocês veem que a falta de dinheiro não só atrapalha mentalmente e também no âmbito familiar, mas também no seu trabalho em si. Muitas vezes você não vai poder comprar um equipamento melhor, se aperfeiçoar por falta de dinheiro. É uma frase muito interessante que um dos mentores que eu sigo, inclusive se vocês quiserem seguir, Café com Destino, ele fala: o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ele interfere em todas as outras coisas que são importantes na nossa vida. Quem fala isso é Thiago Brunet, do Café com Destino, e realmente isso faz todo sentido, porque o dinheiro não é a coisa mais importante, tanto que há várias advertências quanto ao amor ao dinheiro na Bíblia. Mas a Bíblia, ela não discrimina o dinheiro em si, porque Deus sabe na sua onisciência que o ser humano precisa de dinheiro, inclusive para buscar a Ele. Como? Com tempo. Você precisa ali muitas vezes de tempo para estudar a palavra, para conhecer a Deus mais a fundo, para ir, por exemplo, na igreja, para participar, por exemplo, de um retiro. Quantas pessoas não podem ir no retiro porque tem que ir trabalhar, fazer uma hora extra para poder pagar as contas de casa? Lucas 8, de 2 a 3, nos fala: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doença, Maria, chamada Madalena, que haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres lhe serviam com os seus bens. Ou seja, várias mulheres serviam a Cristo não de maneira efetiva no ministério, mas financiando o ministério dele para que ele pudesse se ocupar com a pregação do evangelho em si. Então não se esqueça, o dinheiro, ele não é a coisa mais importante do mundo, mas interfere em todas as outras coisas que são importantes na nossa vida. Senhores, dica número 9. A falta frequente de dinheiro faz com que você se sinta diminuído. Meu avô já dizia: o homem sem dinheiro, até o caminhado dele é feio. Realmente, senhores. Olha, o Balcir vai falar no livro: há ali homens de grande qualidade, homens tão bons quanto nós. Ou seja, ali ele já mostra um sentimento de inferioridade. Por quê? Porque ele não tinha um tostão no bolso. Infelizmente, ele nem tinha aquela vontade de andar com aqueles homens, porque ele já se sentia diminuído. Provérbios 22:7 nos fala: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E quer saber como é que isso é verdade? Vou explicar para vocês um exemplo prático que aconteceu comigo aqui em Portugal. Eu estava de um dia para o outro trabalhando de terno e gravata, trabalhando no imobiliário, e por conta de algumas situações que não correram bem, eu estava com pouco dinheiro. Do dia para a noite eu saí do terno e gravata para trabalhar numa lavanderia industrial, trabalhando com toalhas sujas, roupas sujas, máquinas de lavanderia industrial que cabiam 100 quilos de roupa suja. Então, assim, senhores, o rico domina sobre o pobre, não de uma maneira efetiva, com uma cabeça que vocês pensem com uma escravidão nos tempos antigos, mas de modo que você ali para uma situação de aperto, você não tem a opção de escolher o local de trabalho, você não tem, por exemplo, tempo. O Morgan Housel vai falar no livro dele: o dinheiro te proporciona de modo que quando você saia de um trabalho, você possa ter tempo para escolher um trabalho mais adequado às suas necessidades, seja a nível salarial ou, por exemplo, um trabalho mais próximo de sua casa, ou seja, uma oportunidade mais adequada e mais vantajosa para você. Neste caso, eu tive que abraçar a primeira oportunidade que surgiu e do dia para a noite estava trabalhando numa lavanderia industrial.
Por quê? Porque eu estava sem dinheiro, não me chamaram para outras oportunidades e eu tive que me desenrascar do jeito que deu. Então, senhores, tenha muita atenção a isso. A falta frequente de dinheiro faz com que você se sinta diminuído. Não se sujeite a isso. Entenda que o dinheiro, ele tem que fazer parte da sua vida. Ele não vai ser o senhor da sua vida, tal como Cristo fala em sua palavra. Não tem como servir aos dois senhores. Deus é o centro da sua vida e Ele em primeiro lugar. Mas você tem que ter o dinheiro para ter um pouco de paz na sua vida, perfeito? E agora, meus amigos, vamos chegar ao insight número 10. E é onde o Balsir e o Cobb vão começar a tomar as medidas necessárias para essa mudança de vida. Vamos dizer que é um degrau número 2 da tomada de decisão de mudança de vida. Eles vão falar: não queremos continuar a levar uma vida de escravos, anos a fio, trabalho, 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 sem chegar a parte alguma. E nisso eles tiram 3 coisas primordiais. A primeira delas: será que podemos descobrir com os outros como eles prosperam? Ou seja, se você não sabe como faz, não tenha vergonha. Vá e procure alguém que saiba como faz isso. Pesquise na internet. Hoje temos algo extraordinário, que é você ter vários acessos gratuitos na internet. Hoje mesmo estava vendo um vídeo do Primo Rico sobre a história de Platão. E no mundo antigo, essas pessoas elas andavam quilômetros e quilômetros a fios atrás de conhecimento. E hoje basta sentarmos numa cadeira em casa, ligarmos o computador ou até mesmo pelo celular e termos acesso ao conhecimento. O segundo ponto que eles tiram: será que alguém pode nos ajudar a descobrir isso? Ou seja, a primeira pergunta que eles fizeram: será que podemos descobrir com os outros? Ou seja, a humildade. Ou seja, eles se sujeitaram a alguém. E agora, será que alguém pode nos ajudar? Ou seja, eles estão vendo se no meio deles eles conhecem alguém que pode ajudar eles. E daí eles se lembram do terceiro personagem. Ele não vai aparecer de uma forma efetiva aqui no capítulo 1, mas eles vão mencionar ele, que é o Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia e que através dele nós vamos conhecer as leis que regem o dinheiro. E Mateus 5,37 vai nos falar: quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, senhores, aqui eles tomaram uma decisão clara. Nós queremos mudar de vida. Então, a partir desse momento, o que eles têm que fazer? Buscar atos que realmente concretizem essa mudança de vida. Buscar esse amigo que eles mencionaram, verificar quais são as despesas deles e tirar o que é fútil, o que não é necessário, para que eles possam atingir essa prosperidade. Então, quando você toma uma decisão, você tem que colocar realmente a sua palavra na frente. Se sim, sim, se não, não. Senão essa mudança não acontece. Agora vamos ao insight número 11. A riqueza de um homem não está em sua bolsa. Como eu falei anteriormente, esses homens andavam vários quilômetros, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque especial, nada, cheque predatado, não tinha nada disso. Então esses homens eles andavam com uma bolsa de dinheiro, até porque se no meio do caminho eles encontrassem uma negociação, algo que eles precisavam comprar de imediato, uma oportunidade, o dinheiro estava ali disponível com eles. E o que vai acontecer nesse diálogo? Eles estão falando de Arcade, que é esse homem muito rico, e Cobb fala: é considerado o homem mais rico de toda a Babilônia, comentou. Aí Balsir comenta: tão rico que o próprio rei, segundo consta, procura a sua preciosa ajuda para os negócios do tesouro, fala Cobb. E daí Balsir fala algo e que eu digo muito nos nossos vídeos, que é ter atenção ao que a gente fala. A boca fala do que o coração está cheio. E o Balsir vai falar: tão rico que se encontrasse por acaso numa noite escura, seria capaz de deitar a mão à sua gorda bolsa. E daí o Cobb, olha a importância do amigo repreender o outro.
Como já falei para vocês anteriormente, mais vale a palavra sincera do amigo do que o beijo do inimigo. Aquela pessoa que fala coisas bonitas para você, mas que por trás está enfiando a espada em você. E Cobb, como melhor amigo, repreendeu essa atitude de Balsir. Que disparate, Balsir! A riqueza de um homem não está na bolsa que carrega. Uma bolsa repleta rapidamente se esvazia, a menos que haja, e aqui você já vai aprender uma das regras do dinheiro, da riqueza. A menos que haja um fluxo constante de ouro que a encha. O Arcade tem rendimentos que lhe mantém a bolsa sempre cheia, por maior que seja a prodigalidade com que gaste. Ou seja, Arcade ele gasta, mas ele tem vários rendimentos que o dinheiro dele está sempre entrando e saindo, entrando e saindo. Ou seja, isso está falando da multiplicidade de rendimentos. Quem tem só um trabalho é escravo desse próprio trabalho. Porque vamos imaginar que você depende do seu salário, do trabalho que você ganha hoje. Se o seu patrão te mandar embora hoje, você tem capacidade de aguentar, por exemplo, 2, 3 meses esperando outro trabalho? É essa pergunta que eu deixo para você. Porque o que acontece? Você sempre tem que ter múltiplas fontes de renda. Não só isso vai atrair dinheiro, como você vai se proteger. E este é o primeiro ensinamento. E o interessante que nós temos que ter atenção aqui é o que acontece. Cobb, ele sabia disso. Só que o que acontece? Você vai ver que muitas regras do dinheiro, nós sabemos o que tem que fazer, tem que poupar um dinheiro para o futuro, a gente tem que multiplicar esse dinheiro, não gastar mais do que a gente ganha, mas não colocamos em prática. E é o que acontece com o Cobb aqui. Ele sabe uma das regras que rege a riqueza, mas não coloca em prática. Por quê? Porque isso exige uma mudança de mentalidade, entender o verdadeiro valor do dinheiro, o qual vocês vão aprenderem também dentro deste livro, que é sensacional e ajudou muito a eu entender o verdadeiro valor do dinheiro, o que mais ele pode comprar, além de bens materiais, de viagens. Vocês vão entender o real valor do dinheiro. Mas por quanto, vamos continuar aqui no livro do Homem Mais Rico da Babilônia. Então, para vocês entenderem, recapitulando, Cobb repreende Balsir por conta daquela fala dele totalmente inadequada, e logo em seguida ele já dá vamos dizer, um spoiler de uma das regras que rege a riqueza, que é você ter várias fontes de renda, de modo que mesmo que você gaste, o seu cofrinho ali está sempre enchendo. Então já fica aqui, anote que isso é muito importante. Provérbios 21:20 vai falar: na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite. Por que azeite? Azeite era uma das riquezas da época. Então aqui está representando como se fosse você ter ações, fundos imobiliários, mas o tolo devora tudo o que pode num instante. Ou seja, senhores, o sábio tem riquezas poupadas em casa para as diversidades, para proteger a sua família. Então, a partir de hoje você tem que se decidir. Você quer ser uma pessoa sábia? Faz parte do sábio também ter riquezas poupadas em casa. Até porque isso é um sinal de inteligência emocional. Vamos dando continuidade, falta só mais 3. Aguenta eu aí, eu sei que não é fácil, mas vamos embora. Tenho certeza que vai valer muito a pena. Insight número 12. Vai a quem pode resolver o seu problema. Ou seja, senhores, vai a quem sabe do assunto. Não fica correndo atrás de pessoas que dão dicas milagrosas, fique rico em 5 dias e não sei o que lá. Não funciona, senhores. Vai a quem realmente resolve o seu problema. E o que ele vai falar? Arcade deve saber como é que um homem rico pode criar receitas. Eles não sabiam como criar essa multiplicidade de capitais, de várias receitas entrando. Então eles decidiram ir a quem poderia resolver o problema deles, ensinar eles a criarem receitas. Muitas vezes nós temos o dinheiro, mas não temos também esse conhecimento de como
multiplicar o dinheiro, criar receitas, e é algo que até eu mesmo nascendo numa família de empreendedores, meu tio foi dono de padaria, eu comecei a trabalhar muito cedo, e é algo que também eu tive que buscar aprender, reaprender, através de algumas situações que passei na minha vida. Ou seja, a partir disso gerou uma nova luz neles, um clareamento de pensamento que eles poderiam ter a chance de resolver essa situação da vida deles de escassez. E o segundo ponto, eles estavam fartos de não ter ouro, no meio de tanta opulência, ou seja, várias pessoas ricas ali no meio da Babilônia e eles naquela situação degradante, e isso fez despertar eles para esse novo florescer da vida deles, esse novo caminho. E João, capítulo 2, versículos de 3 a 5, vai nos falar: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: ele não tem mais vinho. Imagina, senhores, antigamente a festa de casamento, acabar o vinho numa festa de casamento era uma vergonha para os pais do noivo. Imagina, uma vergonha muito grande. E a mãe de Jesus Cristo, Maria, muito atenta ao que estava acontecendo ali, ela vai até Jesus, ou seja, a quem podia resolver o problema. E olha só que interessante, Jesus lhe respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Mas preste atenção, ele acatou o pedido da mãe. Por quê? Porque ela foi a quem poderia resolver o problema e ela sabia que, falando de uma maneira amorosa, o pedido dela seria atendido e Cristo iria se compadecer daquela situação dos noivos. Então, Maria fala aos serviçais que estavam servindo o vinho: façam tudo o que ele mandar. Senhores, nós temos uma dificuldade muito grande em obedecer. Às vezes você vai lá no YouTube e vê um vídeo, por exemplo, um cara que eu gosto muito, o Primo Pobre, e ele fala para você: para de gastar no iFood, para de gastar com o tênis da Nike que lançou. Esse cara não sabe o que fala. Isso é o que? Não sei, o cara tá rico. E você? O que você tem? Então, gente, a gente tem que cair na real e entender, obedecer, não é num sentido ruim, mas entender que a pessoa já chegou no lugar que a gente não chegou. Então ele sabe ou fez algo que nós não sabemos. Então aqui, o que Maria fala? Façam tudo o que ele mandar. Se você não sabe como prosperar, você está numa situação tal como aqui o Balcir e o Kobe, vá a vídeos, Primo Pobre, Primo Rico, vários outros vídeos, a Natália Arcuri, o Serbassi, e veja o que esses caras falam e coloque em prática, sim. Vamos agora à dica 13, o insight 13. Você só acha o que procura. Meu amigo, essa aqui é pesada. Você só acha o que procura. E o que vai falar no livro? Ajudaste-me a perceber por que razão nunca encontramos ouro algum. Isso aqui é Balcir falando com Kobe. Ajudaste-me a perceber por que razão nunca encontramos ouro algum. Não o procuramos. Ou seja, você só procura o que você só acha o que você procura, meus amigos. Não tem volta a dar. E aqui o que acontece? São 4 insights, na verdade, muito básicos. Um eu já falei: você só acha o que procura, só tem êxito naquilo que você se empenha, ou seja, eles não se empenharem em procurar, a partir de agora eles querem se empenhar, e com certeza a partir do momento que você se empenhar no que você quer, traçar um objetivo, como a Bíblia fala, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, você vai ter êxito nisso que você vai estar empenhando. Você só melhora quando busca aprender mais. Ou seja, uma das dicas que vocês vão ver nos Segredos da Mente Milionária é que os ricos, eles entendem que eles têm que estar em constante aperfeiçoamento. Eles nunca param de buscar o conhecimento. E é isso que despertou na mente de Balcir e de Kobe, que eles têm que buscar um conhecimento que eles não possuem. E acredito que você, a partir desse vídeo, vai fazer o mesmo. Até porque tenho certeza que você não quer manter a mesma vida que você tem hoje, mas ter uma vida próspera. E o último ensinamento: um novo entendimento
leva a novas perspectivas. Eles tinham um entendimento, uma vida que eles viviam, despertou para um novo entendimento, que é essa indignação de viver uma vida sem a prosperidade, e agora eles querem viver uma vida próspera, uma vida com propósito. Lembre-se, você ficar rico não é para você viver na opulência, vivendo no luxo, mas para você reverberar na vida de outras pessoas. E você vai ver que um dos insights é exatamente isso. Em Lucas 11, de 9 a 10, fala a palavra do Senhor. Por isso eu digo, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Nada mais, ninguém menos que Senhor Jesus Cristo, dando esse grande ensinamento para nós, senhores. Vamos ao próximo agora. Senhores, 14º Insight. É uma alegria estar passando esse conhecimento para vocês. Espero que estejam gostando. Deixe o comentário de vocês abaixo, melhorias, feedback. Estejam à vontade. É uma imensa alegria estar aqui fazendo esse vídeo para vocês. E o 14º Insight é: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É muito enfático, eles falam aqui no livro, eles pegam e falam aqui bem assim: hoje mesmo vamos ter com o Arcade. Ou seja, eles não deixaram para amanhã. Eles estavam tão empolgados naquela mudança de vida, eles decidiram tão firmemente: hoje mesmo vamos à Arcádia. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Vamos ver se realmente é isso. Não, hoje mesmo, senhores. E a palavra de Deus vai falar em João 9,4. Jesus Cristo falando: é necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, senhores, não perca tempo. Faça hoje o que precisa ser feito, perfeito? E agora vamos ao nosso último insight do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Lembrando, estamos no capítulo 1. E olha, tem todo um livro pela frente. Olha, basicamente tudo isso que nós falamos está nessas três páginas, basicamente. Então, assim, aconselho muito vocês comprarem esse livro, vai fazer uma grande diferença na vida de vocês e tenho certeza que vocês têm muito a aprender com ele. Até porque o que eu faço? Eu rabisco todo o livro, senhores. Eu coloco ensinamentos bíblicos, eu vou lá, busco na Bíblia coisas que podem corroborar com aqui, e nisso eu mesclo as duas coisas. Então, a Bíblia, como nós já falamos lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é mais penetrante que uma faca de 2 gumes, capaz de separar alma e espírito. Ou seja, a palavra de Deus vai renovar a sua mente, e aqui o conhecimento científico também ajudando a aprofundar esse conhecimento. Então é muito importante que você se dedique a isso. Então vamos continuar no capítulo 1, o homem que desejava ouro, e o insight, o 5º e último: não tenha vergonha de pedir ajuda e sempre pense no próximo. Aqui é muito interessante que é o último diálogo antes deles irem para encontrar com Arcade, e eles falam: procuremos igualmente outros amigos de infância que não saíram muito melhor do que nós, para que possamos partilhar conosco as lições que nos der. Ou seja, eles querem partilhar esse conhecimento. Toda pessoa que é amigo de verdade, quando ela adquire algum conhecimento, algo interessante, ela não se aguenta, ela quer partilhar esse conhecimento com o amigo dele para edificar esse amigo e que esse amigo também faça parte dessa melhoria. Esse é o espírito de amigos, senhores. E João 15, de 12 a 15, vai nos falar: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Ou seja, amigo dá a vida pelo amigo. E você tem várias formas de dar a vida por esse amigo, e uma delas é transmitir o conhecimento, o que Balsir
e Cobb fizeram muito bem aqui, senhores. Então fica a dica, não tenham vergonha de pedir ajuda, como eles foram até Arcade, e compartilhem esse conhecimento com o seu amigo. Assim você estará plantando a prosperidade na sua vida. Deus fala que aquele que ajuda o pobre empresta para ele, e ele recompensará essa pessoa no momento adequado. Então, senhores, eu peço para vocês, busquem esse conhecimento, busquem a palavra de Deus. E lembrando, mais importante do que prosperar é buscar os caminhos de Deus. Cristo fala em sua palavra, não vos preocupeis com o que comer, com o que beber ou com o que há de vestir. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, senhores, isso é o que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje. Espero que esse vídeo faça uma grande diferença na vida de vocês e desejo paz e prosperidade. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.